Nós temos aqui fase concêntrica, o Gabriel já vai demonstrar. Fase concêntrica, após o posicionamento inicial tópico 1, né? Nós temos ali a fase 1, fase 2, fase 3, do posicionamento que eu expliquei para vocês. Iniciar a extensão de cotovelo e simultaneamente empurrar o ombro contra o banco ou o solo, chegando até os últimos graus de extensão sem que haja movimento no ombro. Momento de realizar a máxima expiração. Fase excêntrica, você vai controlar o movimento nessa fase até aproximadamente 110 graus de flexão de cotovelo, evitando qualquer movimento no ombro. Momento de realizar a máxima inspiração, expandindo a caixa torácica. Vamos lá, Roberto, pode dar um zoom aqui no Gabriel, realizando o movimento, faz o tópico 1, posicionamento inicial lá desde o início, pelve neutra, todas as curvaturas da coluna preservadas, não força a lombar, não faça com que a lombar fique flat no chão, ou seja, plana no chão, mantenha essas curvaturas preservadas naturalmente, sem ficar encaixando o quadril, não, naturalmente. A única coisa que eu quero que você faça é que você faça uma boa ancoragem da escápula. Quando eu falo ancoragem da escápula, realmente aduza ela, mesmo que não consiga aduzir por completo e rodar inferiormente pelos graus de flexão do ombro. Tranquilo, então vamos lá. Ponto número 1, aduza a escápula. Ponto número 2, roda cotovelo para dentro, ombro externamente. Terceiro passo, cotovelo para trás. E agora você começa resistindo o movimento, inspirando, abrindo caixa torácica. Subiu, ao mesmo tempo que ele suba, que é comum as pessoas jogar o ombro para frente. Joga o ombro para frente, exatamente não. Então o que ele vai fazer? Simultaneamente, concomitantemente, estendendo o cotovelo, ao mesmo tempo que ele empurra o ombro para baixo. Tá? Mantendo a inserção superior na fossa infraglenoidal do tríceps porção longa presa, fazendo com que somente a inserção inferior que está aqui atrás do cotovelo possa estender esse cotovelo com a máxima efetividade e mover a alavanca móvel, que é o antebraço. Tá? Obrigado, Gabriel. Eu vou te chamando aqui só para você não ficar aí. Isso. Deixa eu colocar. Lembrando, gente, que essa demonstração no chão serve no banco também, tá? A gente pode até passar depois, né, Roberto? Pode. Seguindo aqui, principais erros. Muitos alunos se queixam de dores no cotovelo por causa da negligência, pela não observância das diferenças anatômicas na articulação do punho de cada cliente, tá? Então, neste caso aqui, gente, faz o testezinho simples de pronossupinação. Então, o que acontece? Priorize inicialmente para você manter a linha mecânica de membro superior, que é húmero, rádio, una, punho e mão alinhado, tá? Pegadinha neutra, semipronação, pegadinha neutra, passa bilateral independente, depois você vai para uma barra, tá? E para ir para uma barra, geralmente, na ânsia de construir braços grandes, as pessoas geralmente já vai direto, os adolescentes já vai direto para a barra reta. Às vezes não tem nem, a maioria não tem a pronação completa. E aí é onde você começa as fases de compensações, de abrir cotovelo, de às vezes forçar. Eu já vi pessoas que amarram a corda do lado de fora. Então tudo isso aí vai desencadear, por exemplo, uma epicondilite, se você faz a pronação excessiva além do que você aguenta naturalmente, uma epicondilite medial, né? Se você vai para fora, uma epicondilite lateral, que geralmente é mais comum no bíceps, que nós vamos ver depois, mas tome cuidado, faça o testezinho, por isso a importância de uma avaliação postural e funcional muito bem elaborada, para que esses erros sejam reduzidos dentro da sala de musculação, ele continue durante mais tempo treinando, para que os resultados sejam melhores. Muitos professores utilizam as variações de pegada sem o entendimento da influência direta de outras partes do corpo, como em um dia eu já utilizei, tá? Fica tranquilo. Movimento de rotação do ombro pode acarretar em movimento do antebraço que se parecem com a supinação e pronação. Então, neste caso aqui, ó, movimento de rotação do ombro pode acarretar em movimento do antebraço que se parece com supinação e pronação. Ou seja, se eu estou fazendo uma rotação interna do ombro, não está acontecendo uma pronação. Se eu faço uma rotação externa, não está acontecendo uma supinação. Por quê? A articulação radionar, ela é independente. Ó, eu consigo fazer uma pronossupinação sem movimentar o ombro. Então, neste caso, não confunda. Você precisa fazer esse teste em flexão de cotovelo, que é justamente aonde ele vai chegar na fase excêntrica.
Imagine ele fazendo um tríceps testa com uma sobrecarga excessiva, no máximo de flexão de cotovelo. Máximo que eu digo, ele 110 graus de flexão de cotovelo, sem ter essa pronação completa. Uma coisa é você fazer sem carga, outra coisa é você colocar a barra com 10 kg de cada lado, sem respeitar essa parte anatômica e essa capacidade atual do seu aluno, tá? Para isso é necessário aprofundar na cinesiologia para conseguir visualizar que as variações de pegada influenciam diretamente na postura final, como por exemplo a posição do seu ombro e o nível de pronossupinação no exercício tríceps testa. Mais uma vez caímos na importância de uma avaliação diagnóstico funcional detalhada, contendo testes para avaliar a funcionalidade e posição do ombro, como a de pronossupinação que eu acabei de falar para vocês. Faça simples, ó, flexiona a 150 graus o seu cotovelo, tá? Gira naturalmente, pede para o seu aluno girar naturalmente em supinação sem deixar abrir o cotovelo, tá? Pontinha do minguim, falange distal tem que ficar de encontro com, ficar paralelo com o ombro. Se não ficar paralelo, se ficar assim, ele não tem uma supinação completa, 90 graus. E para fora também é a mesma coisa. A unha do mindinho tem que ficar paralelo ao seu ombro. Se ele ficou na diagonal, ele tem uma pronação pronação limitada. Então, neste caso, que vai entrar as barras, as adaptações das barras, tá? Então, fique claro. Por exemplo, a escolha das pegadas pode influenciar diretamente nas respostas positivas ou negativas quando se visa um equilíbrio postural prévio. Como sempre comento em minhas aulas, pessoas com desalinhamentos nos ombros, rotação interna, por exemplo, aqui, ó, esse movimento aqui, né, essa alteração, devemos evitar inicialmente movimentos no plano frontal e priorizar movimentos no plano sagital. É isso que eu estou falando para vocês. Nesse caso, se a pessoa ela tem uma limitação de pronação, ela vai tentar fazer o quê? Trazer para o plano frontal. Ela vai sair do plano sagital e naturalmente ela vai tentar trazer para o plano frontal, porque ela vai fazer esse movimento de abdução no ombro como uma maneira de compensar. Então, a gente tem que evitar conscientemente e intencionalmente o plano frontal no primeiro momento, tá? Se, entendendo uma situação corriqueira na sala de musculação, vamos supor que ao avaliar o aluno, ele apresente alteração na cintura escapular, ombros rodados de novo, internamente. E no teste de pronossupinação é identificada a limitação da pronação, abaixo de 80 graus. Por quê? Supinação, o ideal é 90, pronação, o ideal é 80, de 75 a 80 graus, tá? Ao desenvolver o protocolo de treinamento desse aluno, o professor não leva esses detalhes em consideração e prescreve o tríceps testa barra reta, com a pegada pronada. Quais serão os indícios desse erro? Incapacidade de manter o centramento articular do ombro devido à compensação do aumento de rotação interna para suprir a falta de pronação. Lembra que movimentos no ombro cria-se falsas impressões de que está pronando, que está supinando o antebraço, onde na verdade nós precisamos entender que a articulação radionar é independente, não é dependente da articulação do ombro, tá? Muito importante lembrarmos disso. Gabriel, se você puder pegar a barra reta para a gente demonstrar depois, tá? Segundo, sem o devido centramento articular do ombro, as funções do manguito rotador, que são os estabilizadores ativos, a gente precisa estar com essa fixação em rotação externa, ficarão desbalanceadas, expondo a integridade da articulação, ou seja, da glenohumeral e do cotovelo também. Sabendo que o cotovelo tem apenas 1 grau de liberdade, é unidirecional, ao realizar a fase excêntrica, flexão, devido à compensação de rotação interna dos ombros, os cotovelos tendem ao afastamento do eixo onde deveria ocorrer o movimento. O cotovelo vai ficar aberto. Na fase concêntrica ocorrerão os efeitos negativos desse padrão modificado, como a falta da estabilização isométrica do manguito no ombro, permitindo que o peitoral maior assuma todo o retorno do movimento para trazer o húmero de volta à posição neutra, ajudando o tríceps a suportar a carga. Lembra, Roberto, que eu falei? Se você não tem a pronação completa, você vai compensar com uma abdução do ombro e na fase concêntrica, o peitoral que vai ajudar esse movimento que a gente vai demonstrar aqui na prática. Ah, Leandro, então por isso existe a barra H e a W? Exatamente. Acredito que sim, né? Até pus aqui de uma maneira irônica, obviamente, tá? Quarto, essa rotação interna do ombro gera uma torção na una que comprimirá o tendão do tríceps. Está inserido aí as 3 porções que se funde, as 3 porções lateral, média e longa do tríceps, tá? Podendo desencadear uma tendinite ou uma epicondilite medial. Vamos demonstrar. E aí, capitães, gostaram desse vídeo?
Deixa aí nos comentários o que mais chamou atenção. E lembrando, se você quer participar da mentoria Algert, clique no link da descrição e leve o seu conteúdo e, claro, a sua aplicação prática e resultados para um próximo nível através da hipertrofia postural. Sou o professor Leandro Algert e essa foi a técnica de movimento que você acabou de assistir, que é apenas uma gota dentro do oceano de conteúdo que nós temos dentro da mentoria Algert.